Amém, queridos. Como Isaías falou, a gente tem falado aqui sobre adoração. O Isaías falou há 2 domingos atrás em Malaquias. O Roberto falou sobre o problema do dízimo na semana passada, que também é adoração. E hoje eu quero continuar esse assunto com você. Eu quero continuar tratando sobre a adoração. Eu queria refletir com você do porquê que nós fazemos o que fazemos. Quando momentos como esse de adoração, onde a gente canta músicas como essa, que todo mundo conhece, e é fácil, né? Quando todo mundo conhece. Uns levantam as mãos, outros dizem aleluia, outros dizem glória a Deus, alguns batem palma. Uns erguem os braços. Por que fazemos isso? Por que nós temos reações como essa na adoração? Eu me lembro que, lendo um livro, certa vez, esse autor e o livro falava sobre a adoração, sobre a essência da adoração do crente. Ele contou uma história de que ele estava pesquisando sobre adoração e ele chegou nos times de rugby da Irlanda. Que antes do jogo eles tinham um momento de adoração, no intervalo do jogo eles paravam e adoravam a Deus e no final eles também adoravam a Deus. E aí ele perguntou para esses jogadores, por que vocês fazem isso? E a resposta dos jogadores foi, porque os nossos pais faziam. Na verdade, aquele movimento, aquela ação de aparente adoração, na verdade era só uma repetição daquilo que os seus pais faziam. E aí ele foi nos mais velhos e perguntava, por que vocês faziam isso antes? E a resposta foi a seguinte, eles disseram que eles não conseguiam ficar mais do que 40 minutos sem adorar a Deus. Por isso que eles adoravam no início do jogo e no intervalo do jogo eles precisavam adorar a Deus, porque já fazia muito tempo que eles não adoravam a Deus. Porque o relacionamento com Deus deles era muito intenso, profundo, de verdade. Talvez os nossos pais adoravam a Deus de uma forma mais intensa e talvez muitos de nós somente repetimos. Mas talvez há no nosso meio aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que não conseguem ficar longe do Senhor. Não conseguem ficar muito tempo sem levantar suas mãos em sinal de que Deus é grande. Isso me faz lembrar, irmãos, de que no céu, lá em Apocalipse 4, você vai ver que diante de Deus há 24 anciãos e 4 seres viventes. E eles declaram dia e noite, todos os dias da semana. Como se lá houvesse semana, né? E eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. É o que eles dizem, mais nada. 24 horas por dia, 7 dias na semana, Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Porque eles estão diante daquele que é tudo isso. Eles estão vendo a gloriosa presença do Senhor. Nesse mesmo livro, ele conta uma parábolazinha de 2 anjos olhando a nossa adoração aqui, conversando um com o outro. E aí um cutuca o outro e fala assim, puxa, mas a adoração aqui no céu é tão boa, é tão intensa, é tão forte. Por que Deus se inclina para ouvir aquela adoração? Uma adoração de, talvez, gente desafinada, que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Uma adoração que tem falhas. Uma adoração que não é perfeita comparada à adoração que acontece no céu, agora, por exemplo. Por que Deus se inclina e se deleita com a adoração deles? Os anjos perguntavam para o outro.
Aí o outro responde assim: eu acho que tem um motivo muito especial. Nós adoramos porque vemos. Eles adoram porque creem. E Deus quis assim. Deus quis que a nossa adoração não gerasse em nós nenhum tipo de sentimento. A gente não sente um arrepio ou alguma coisa no nosso corpo. Não, irmãos, muito do que a gente sente é a gente mesmo. São reações do nosso próprio corpo. Mas nós adoramos porque cremos. Porque temos fé de que Deus se inclina para ouvir a adoração do seu povo. E isso é maravilhoso. Crer nisso é muito bom. E eu queria te convidar nessa manhã a refletir um pouco sobre isso. A refletir sobre essa adoração consciente que eu e você precisamos ter. A adoração, então, ela não é um ritual vazio, nem tampouco algo místico. Não tem mística na adoração. Não tem essa mística que faça a gente sentir essas coisas estranhas. Porque a adoração nada mais é do que a resposta consciente e lógica à nossa salvação. Porque se Deus nos tirou das trevas e nos trouxe a salvação, nada melhor do que isso, nada mais motivador do que isso para adorar esse Deus. Do que dizer a Ele que Ele é bom. Do que dizer a Deus que é bom estar na presença dEle. E dizer a Deus aquilo que a gente acabou de dizer cantando. Foi para isso que eu nasci. Para te adorar, para te glorificar. Então, o culto que agrada a Deus é uma entrega total minha e sua. É uma entrega total do nosso corpo. E é a renovação contínua da nossa mente. Por causa dessa frase, você pode imaginar que versículo eu vou usar ou não? Acho que colocamos, né, no banner. Não está ali não. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Quero que você abra já, por favor. Eu gosto muito de Romanos capítulo 12. Já preguei algumas vezes aqui. É interessante que o capítulo 12 inteiro fala de relacionamento. Os 2 primeiros versos aqui vai falar do relacionamento com Deus. Depois ele vai falar do relacionamento com o outro. Depois ele vai falar do relacionamento consigo mesmo. E por último ele termina falando do seu relacionamento com os seus inimigos. Olha só. Então Romanos 12 fala de relacionamento. Então eu quero conversar com você sobre Romanos 12, 1 e 2. Se você puder ler comigo, por favor. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O contexto de Romanos aqui é que, dos capítulos 1 ao capítulo 11, Paulo vai estabelecer as bases da nossa fé. Ele vai falar sobre doutrina. Ele vai falar de toda a teoria que envolve a minha e a sua fé. Ele vai falar sobre justificação pela fé. Ele vai falar sobre paz com Deus. E ele vai falar sobre a vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Tudo isso pela graça e pela misericórdia de Deus manifestada em Jesus Cristo. Tudo isso Paulo trata do capítulo 1 ao capítulo 11. A partir do 12, desde o início do capítulo 12, Paulo vai falar para a gente sobre o que então a gente tem que fazer com essa teoria. O que eu e você precisamos fazer diante dessas verdades que ele estabeleceu nos 11 primeiros capítulos. Ou seja, ele vai falar da prática.
Ele fala das teorias da fé, da teologia, uma teologia bastante densa, robusta, e quem conhece Romanos sabe disso. E a partir do capítulo 12 é prática de vida cristã. Então ele começa o capítulo 12 com essa palavra, portanto. O versículo 1 é esse pivô ali, nessa palavra, portanto, é esse pivô que conecta o que Deus fez por nós, ou seja, a sua doutrina, com o que a gente deve fazer por ele, a prática. Então eu quero conversar com vocês sobre 4 coisas dentro destes 2 versículos que a gente acabou de ler aqui. O primeiro deles é que existe um fundamento para mim e a sua adoração. E esse fundamento é as misericórdias de Deus. Ele diz ali na primeira parte do versículo 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam. Agora, Paulo ele começa a discorrer aqui sobre o que a gente tem que fazer, já que, esse já que aqui é a mesma coisa do portanto, nós conhecemos a verdade sobre a graça salvadora de Jesus Cristo e a sua obra maravilhosa. É interessante observar aqui que Paulo ele faz um pedido, não é uma ordem. Algumas versões aí começam com suplico-vos ou rogo-vos. Na que eu li aqui na NAA fala peço. Paulo não está dando uma ordem, ele está fazendo um apelo aqui. É um apelo para que nós possamos entender o que Jesus fez por nós, de uma vez por todas. E depois de entender o que Jesus fez por nós, que a gente então responda com um novo estilo de vida, de dedicação total ao Senhor. E isso parece chover no molhado, mas não é, irmãos. Tem um monte de gente que se diz crente, que se diz evangélica, que não entende o que é que Jesus fez de verdade. E vive uma vida meramente religiosa, ritualística. E faz do culto somente um rito, num dia da semana, para poder apaziguar essa divindade que ele mesmo criou, que vai ficar brava com ele se ele não for no culto. E ele não cumprir com suas obrigações ritualísticas. Isso é assim desde o início dos tempos, irmãos. A religião é um negócio que complica a vida daquele que quer conhecer Jesus, porque ele vive se esforçando para agradar uma divindade que ele mesmo criou. E muitas vezes essa divindade é ele mesmo, o seu próprio coração. Então, é de vital importância para mim e para você, para todos nós, que a gente reconheça a misericórdia de Deus em nossas vidas. Se você acordou hoje, é porque a misericórdia de Deus se renovou nessa manhã na sua vida. Então, se você abriu os teus olhos na sua cama hoje de manhã, percebeu que um novo dia nasceu, significa que a misericórdia de Deus se fez valer na sua vida. Olha que coisa legal, não é? Se você veio até aqui hoje, significa que a misericórdia de Deus foi a permissão para você sair da sua casa e chegar até aqui em segurança. Também é algo incrível. Porque eu conheço histórias e mais histórias de gente que saiu e não chegou. Se você chegará até o fim desse dia, vai ser uma grande vitória. E vai significar que as misericórdias do Senhor foram suficientes para que você findasse esse dia. E quem sabe amanhã elas se renovem novamente na sua vida. Então, irmãos, a misericórdia do Senhor, como diz a palavra, ela se renova cada manhã, mas a melhor coisa de todas é que ela não tem fim. E isso, só isso, já é motivo para expressões de gratidão do meio do seu coração. De alegria de saber que Deus fez um novo dia para nós.
da alegria de saber que Deus fez coisas simples, que é da gente entrar no nosso carro, ou no ônibus, ou a pé mesmo, e chegar até aqui em segurança. Glória a Deus por isso. E a gente negligencia coisas pequenas e aparentemente fúteis da vida, como se elas não significassem nada, mas elas significam a misericórdia do Senhor atuante na nossa vida. A misericórdia de Deus é libertadora e é o que nos mantém assim, livres, debaixo da proteção do Senhor. Como nos diz Lamentações 3, 22 a 23, que eu preguei não faz muito tempo, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Só isso aqui já é suficiente, meus irmãos, para a gente entender que a nossa adoração deveria ser aquilo que de mais poderoso brotasse do nosso coração para o nosso Deus. Só isso aqui já seria suficiente para eu e você, de verdade, no momento da celebração, nós estarmos aqui sentados nessas cadeiras às 10 da manhã, quando inicia esse culto, ouvindo o prelúdio e já colocando diante de Deus nosso coração integralmente. Sabe por que os 4 seres viventes e os 24 anciãos adoram o Senhor daquela maneira todos os dias? Porque para eles não tem nada de mais interessante do que a presença de Deus. Então, quando eu e você, entendendo que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs e que é a causa de não sermos consumidos e é a permissão de Deus de continuarmos vivendo, no momento de adoração, meus irmãos, não tem nada que nos distraia, senão somente a presença do Senhor. É a Ele o nosso foco, é para Ele a nossa atenção, é dEle a nossa vida nesse momento. Então, por si só, o fato de nós recebermos de Deus a autorização de viver mais um dia, já seria mais do que motivo para adorar esse Deus. Então, o nosso serviço, ou seja, a adoração, e a nossa entrega, que aqui a gente pode incluir o uso dos nossos recursos nessa entrega, o nosso tempo, os nossos talentos, devem fluir da gratidão que nós temos. Pelo quê, irmãos? O que Deus deu para mim e para você? A salvação. Ele nos livrou das trevas e nos trouxe grande salvação. A garantia de vivermos a eternidade junto dele. Então isso precisa gerar em nós um sentimento de gratidão inesgotável. E sabe, essa coisa da salvação que é totalmente imerecida, mas mesmo assim Deus graciosamente nos dá, é o que faz muita gente negligenciar os seus recursos, o seu tempo e os seus talentos. Porque dá aquela sensação de que fez por merecer. Então, a pessoa que ela se doa, ela faz algumas coisas para Deus, ela começa a gerar dentro de si um sentimento de que eu mereço. Então, aquele sentimento de gratidão vai desaparecendo, porque afinal de contas eu mereci mesmo, eu fiz, eu estou lá todo domingo, eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas, eu oro, eu jejuo, eu acordo de madrugada para orar, eu faço, eu aconteço, então eu mereço, então isso tudo já preenche o coração e a gratidão desaparece. Mas quando a gente entende que não há nada que eu e você possamos fazer para merecer tão grande salvação, então a coisa muda.
Porque se não tem nada que eu possa fazer para merecer, eu só posso ser grato, porque mesmo assim Ele me salvou. É graça. A adoração baseada na obrigação legalista, ela causa desânimo. Então, quando você adora a Deus por aquela obrigação ritualística, de ter que estar lá, é mais um culto, está chovendo, não queria estar aqui, 3 músicas, prelúdio, é desânimo. É desânimo. E parece loucura, mas tem muita gente desanimada de cultuar o Senhor. Porque entende isso daqui como um rito. E em nome de Jesus, entenda isso de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã. Isso aqui não é um rito. Isso aqui é adoração a Deus. O culto começa às 10 horas com um prelúdio de adoração a Deus. De adoração a Deus. Mas não começa às 10 horas aqui em cima. Começa às 10 para 10 lá embaixo, quando você chega e abraça teu irmão adorando a Deus. Passa rapidamente, pega um cafezinho, adorando a Deus. Quando a gente entende que aquilo que fazemos não é um rito, mas sim adoração a Deus, muda tudo. Muda tudo. Então o desânimo desaparece, porque a adoração baseada na misericórdia de Deus, ela é sustentável. Ela nos ampara, ela nos dá força. E é o que nós precisamos para começar a semana amanhã de manhã, que para muita gente é uma semana dura, intensa. É ou não é? Por isso a nossa adoração precisa ser sincera. E ela tem o seu fundamento nas misericórdias do Senhor. A segunda coisa aqui que eu quero conversar com você é sobre esse sacrifício citado aqui, a entrega total do corpo. Ele diz: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, em que a oferta, o tributo que era oferecido a Deus era morto. Graças a Deus agora não, é vivo. Já pensou? Mas essa morte aqui é diferente, irmãos. A gente também precisa morrer. É a morte do nosso eu. O oferecimento do corpo aqui, ou seja, é da totalidade do nosso ser. Significa a dedicação de todo o nosso ser para honrar a Deus com o nosso viver. Veja, Deus não se contenta com ofertas parciais. Eu chego aqui, eu vou dar para Deus as minhas palmas. Então, o ministro aqui fala para a gente bater palma, eu bato palma, mas minha cabeça... O que eu vou fazer para o almoço, gente? Ixi, certeza que o pastor vai demorar hoje, vai terminar o culto perto do meio-dia, a gente está lascado, porque tem que chegar em casa, preparar o almoço e ir aqui. Aí sai do tom e a palma vira... Vai do ritmo, tom é outra coisa. Obrigado, Isaías. Minha coisa que é teologia, não é música. Veja, essa coisa da gente oferecer para Deus o que sobra é tão sério, irmãos. É tão grave. É tão sério a gente estar aqui para cultuar o Senhor e a mente está em outro lugar. E às vezes a gente presta um culto a Deus, mas o nosso corpo não quer estar aqui, quer descanso. E a gente está aqui de forma parcial. Faça isso em nome de Jesus. A nossa adoração, como diz o texto aqui, ela precisa ser
de forma íntegra, total. Eu preciso estar diante do Senhor inteiro, com a minha mente, o meu coração e o meu corpo totalmente voltados para a adoração do Senhor. Se Deus dissesse para vocês assim, seguinte, se prepara, porque amanhã, faz de conta que é sábado, 10 horas eu estarei lá na igreja com vocês, pessoalmente. Você chegaria 10h10? E chegaria aqui meio, nossa, que preguiça, dia chuvoso, né? Ontem estava numa festa aí, estava difícil, e aí, para trazer um pouquinho aí, mas Deus é bom, né? Sério, você chegaria aqui 10h10, 10h15? Eu brinco que tem um busão aqui que chega aqui às 10h20, mais ou menos. Que chega bastante gente, 10h20. Né? Onde para aqui, o pessoal das 10h20 desce. Eu estou brincando, irmãos, mas é sério isso. É sério. Não é se Deus marcasse esse horário. Está marcado. Deus está aqui. Deus está aqui. Antes que você chegasse, Ele já está aqui. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, entenda que o que fazemos não é uma coisa simbólica, é a adoração a esse Deus poderoso, grandioso, que está aqui. E essa entrega aqui, ela esse oferecimento do corpo, que é total, ele é santo, porque os cristãos precisam ser diferentes da sociedade não cristã. Simples assim. É santo porque eu e você nos diferenciamos de quem não é cristão. Nós somos separados. Nós somos diferentes. Havia uma época, e essa época não é muito distante, em que o povo evangélico era respeitado. Eu me lembro que as pessoas numa firma combinavam para sair, fazer uma festinha, mas não convidavam o crente, porque sabiam que o crente não era apegado a essas coisas. A gente tirava, eu digo a gente porque eu venho de uma educação católica, fui católico até os 17 anos, e eu ficava no portão de casa, porque na esquina de casa tinha uma igreja evangélica, e a gente tirava sarro dos crentes, porque eles andavam com a Bíblia debaixo do braço. Eles andavam. A gente tirava sarro dos crentes porque o linguajar deles denunciava que eles eram crentes. Era fácil identificar um crente. E hoje? Por que as coisas mudaram? Será que a gente tem negligenciado quem nós somos em Cristo? É santo porque nós somos separados, nós somos diferentes. É agradável a Deus porque é aceitável, é algo que Ele aceita. A ideia de agradável aqui é aquilo que Deus aceita como adoração e é de totalidade. De novo, Deus não aceita partes, parcialidades. Deus quer tudo. Não é o que sobra de nós. É tudo, é nós por inteiros. Esse deve ser o nosso culto racional. A palavra culto racional aqui, lógica em latreian no grego, é uma adoração que usa a razão. É uma adoração que faz sentido. É uma adoração que é lógica. É uma resposta inteligente e consciente à misericórdia de Deus. Então, o que a gente está fazendo aqui, irmãos? O que a gente fez aqui cantando as músicas? Precisa ser uma coisa lógica na nossa cabeça de que Deus está presente e está recebendo a nossa adoração. Isso é lógico. Porque nós cremos de uma forma convicta nisso. É ou não é?
Então, isso é culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou adorando o meu Deus aqui. O meu Deus que é misericordioso comigo, que me deu a sua graça da sua salvação. Glória a Deus, e é por isso que eu o adoro. É uma resposta às misericórdias de Deus. Deus, eu estou aqui porque eu te amo, Deus. E não tem outro lugar que eu queria estar agora. É aqui, te adorando. Então, o corpo como um todo é o altar de Deus. Isso aqui não é altar. Isso aqui é um tabladinho de madeira, muito mequetrefe, mas dura. Isso aqui, irmãos, isso aqui é um prédio feito de tijolo. Que tem um elevador agora, é verdade, né? Ficou bom. Mas é só um prédio, vazio. Quando a gente for embora aqui, vai virar só tijolo e metal. Isso significa que a nossa adoração está em como a gente se comporta no culto do dia a dia. É lá no trânsito, é lá no trabalho, é na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com os funcionários, com os patrões, com os colegas de trabalho. É como a gente lida com as nossas escolhas de entretenimento. O que é que eu vou usar para entreter minha mente, para eu descansar a minha mente agora? O que eu vou assistir? O que eu vou clicar? É isso, irmãos. O culto é do dia a dia. É o que nós fazemos daqui para fora, porque este momento aqui, nosso, é de celebração a Deus. Mas o culto é de todo dia, de todo instante, é quem nós somos. Diante de Deus e diante das pessoas, deve ser a mesma pessoa. É uma vida de integridade 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se Deus deu o seu Filho, a única atitude racional é a gente dar a nós mesmos. Se Deus me deu o seu Filho, eu preciso racionalmente entender que eu também preciso me doar e me dar a Deus de uma forma íntegra, total. Então a entrega do corpo exige a santificação em nossas ações, todos os dias. O terceiro ponto aqui, já indo para o versículo 2, é o caminho da transformação, que é a mente renovada. Como a gente já sabe, não tem como nós estarmos em Cristo, ter um relacionamento com Ele e não sermos transformados. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não tem como você se relacionar com Jesus, andar com Ele, ter um relacionamento profundo com Ele e não ser transformado na sua vida continuar do mesmo jeito, sempre. Não tem como isso. Se você anda com Jesus, necessariamente, inevitavelmente, você vai ser transformado. Ele diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então nós somos chamados aqui a viver uma resistência ao conformismo. O texto nos diz que nós não devemos nos conformar ou nos amoldar, em outras versões. A palavra aqui, ela dá a ideia de resistir ativamente à pressão de ser moldado pelos valores, pelos padrões éticos e morais do mundo. O mundo pressiona a gente o tempo todo a nos moldar. Casamento é uma dessas coisas. Desde criança eu vejo novelas mostrando que o casamento é um negócio falido. É ou não é? Família em novelas é um fracasso. Casamentos são coisas em que é uma coisa em que você entra já pensando no fim. O mundo tenta nos moldar a isso, mas eu e você, como crentes em Cristo, somos chamados a não nos conformar com isso, não nos amoldar a isso.
Então, essa resistência ativa à pressão de ser moldado, ela precisa acontecer. E é o tempo todo. Esses padrões éticos e morais do mundo vêm com o materialismo, vêm com o egoísmo, vêm com a busca incessante por relevância, por reconhecimento. O mundo tenta imprimir na nossa mente e no nosso coração padrões que eu e você somos chamados a resistir, porque o nosso padrão é outro, é a palavra de Deus. Então, os padrões deste mundo não condizem com os padrões da vida cristã, a vida cristã genuína. Então, se amoldar ou se conformar a esses padrões vai levar a desagradar a Deus, obviamente. Vai levar a se afastar da sua graça. Então, a gente não só deve não nos conformar com o mundo, mas a gente também deve se deixar que Deus nos transforme. Permitir a transformação de Deus na nossa vida. E aí tem a ver com aquela palavra de João 15, quando Jesus diz que o Pai é o agricultor e Ele poda a sua videira. É Deus nos moldando ao seu padrão, para que a gente produza mais. E isso traz desconforto, irmãos. Portanto, quando o Evangelho é pregado, ele vai causar desconforto em nós, porque é necessário transformação. E para haver transformação, vai haver algum tipo de desconforto. Então, essa transformação, ela se dá pela renovação da mente, que só é possível ser mudada pela oração. Só é possível ser mudada pela leitura e reflexão da palavra de Deus. Só é possível ser mudada pela adoração constante. Só é possível ser mudada pela meditação sobre os feitos de Deus na sua vida. O que é que Deus tem feito na sua vida? Meditar sobre isso causa renovação da mente. Leitura bíblica causa renovação da mente. Adoração contínua causa renovação da mente. Isso tudo conforme o Espírito vai operando em nós. Então, a transformação para o caráter que agrada a Deus, ela começa na batalha da mente. A renovação da mente é um processo sempre ativo de substituir velhos pensamentos que vêm à nossa mente constantemente. Sabe aquela mania do velho homem querer surgir de vez em quando? Traz velhos pensamentos, de repente suscita novos hábitos antigos, valores mundanos que a gente tinha no passado. Mas tudo isso é submetido a essa renovação da mente pela palavra de Deus, pela oração, pela meditação. E tudo isso vai sendo mudado pela perspectiva de Cristo. E isso só é feito com um relacionamento com Ele, não tem outro jeito. Oração e palavra. Então, a adoração genuína e o serviço eficaz devem ser a nossa prioridade. E não podem fluir, irmãos, de uma mente que ainda está controlada pelo mundo. Não tem jeito. A primeira área do nosso sacrifício deve ser o nosso intelecto. Deve ser os nossos desejos. É interessante que tem gente que luta com as questões da fé e o seu intelecto. Ela fica ali. Como? Porque a gente tenta entender o Evangelho pela nossa razão. Tenta entender o Evangelho pela perspectiva da filosofia. Tenta entender o Evangelho pela perspectiva da ciência. Esquece. Porque é pela fé. É crer, ou você crê ou você não crê.
No que eu tenho que crer, então? Simples. Paulo vai dizer mais para frente, mais para trás, aliás, no Romanos capítulo 10, verso 9. Se você invocar o Senhor Jesus, ou seja, chamar Ele para dentro, e declarar com a sua boca que Ele é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É isso. Ou você crê nisso, ou você não crê. Se você ficar tentando lutar na sua mente, tentando entender filosoficamente ou cientificamente isso, você vai ter uma séria confusão. A vida com Cristo é uma vida de fé, irmãos. Fé. Fé. Por último, nós temos o resultado dessa adoração, o resultado e o propósito, que é a vontade de Deus. É o resultado e o propósito de viver esse estilo de vida que é caracterizado por essa adoração consciente. Ele termina dizendo, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente com a mente renovada e a vivência do processo de transformação é que a gente pode experimentar a vontade de Deus para nós. É mente renovada e processo de transformação. Você estando neste ambiente de mudança de mente, mente renovada, e passando pelo processo de transformação que só é obtido através de relacionamento, né? É que a gente pode experimentar a vontade de Deus. Deus sempre nos convida a vir e provar. Ou seja, Ele chama a gente para ter com Ele as nossas próprias experiências. Olha só, Salmo 34, verso 8, diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Este verso aqui é um convite claro para mim, para você, para que a gente experimente da sua bondade por nós mesmos, em vez de apenas ouvir sobre ela. Às vezes a gente se contenta com a experiência dos outros com Deus. A gente acha tão maravilhosa a história de John Wesley, por exemplo, que sentiu o coração aquecido e aí ele teve essa experiência com Deus e a partir dali ele começou a pregar para milhares, né? A gente se contenta em ouvir histórias como a de Spurgeon, que se converteu num dia de muita neve, que um diácono abriu a Bíblia e leu um versículo e Spurgeon se converte ali. Que coisa maravilhosa. E a gente se deleita com histórias dos outros. Mas Deus convida eu e você a termos nós mesmos as nossas próprias experiências com Ele. O que é que você tem para contar a respeito do seu relacionamento com Deus? Salmo 66, 5 diz assim: venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. É um convite para eu e você observar as grandes obras de Deus na história da criação e participar delas. Venham e vejam. Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É um convite de Deus para a gente o buscar. E quando a gente o busca de todo o coração, o que acontece? A gente acha. No mesmo livro que eu contei lá no início, o autor ele gosta de exemplificar muito a relação que ele tem com Deus, com a relação que ele tem com as filhas pequenas dele. E ele diz que a brincadeira favorita dele com as filhas dele é de esconde-esconde. O autor, ele é um cara bem grandão, ele tem 2 metros de altura e ele é bem fortão. E ele diz que não tem lugar na casa dele onde ele possa se esconder. Mas a graça da brincadeira está em ser achado por elas.
Então ele se esconde atrás do sofá e aí parte do corpo dele, obviamente, vai ficar à mostra. E as meninas correm procurando ele e quando acham é uma festa. Deus faz isso comigo, com você. Deus não se esconde para não ser achado. Ele ama ser encontrado por mim, por você, quando nós o buscamos de todo o coração. Que coisa deliciosa, irmãos. Nós temos um Deus que não se esconde de nós, que Ele ama ser achado, Ele ama ser encontrado. Então, busque de todo o coração. João 1,39, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Foi o convite direto de Jesus a André e ao outro discípulo, quando eles perguntaram para Jesus, onde é que o senhor mora? Aí Jesus diz, vem comigo. E aí o texto diz que eles ficaram com Jesus durante todo aquele dia. João 4, 28 e 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? A mulher samaritana que compartilhou a sua experiência com Jesus e convidou outros para ir e experimentar por si mesmo. A palavra traduzida para experimentar aqui, frequentemente tem um sentido de descobrir o valor de alguma coisa, colocando-a em uso. Olha que interessante. Experimentar você vai descobrir o valor disso quando você coloca em uso, quando você testa, quando você coloca em prática. Então você só vai descobrir o valor da sua relação com Jesus quando ela for prática na sua vida. Com isso, então, nós entendemos que vivenciar a vontade de Deus, e essa vontade é boa no sentido de que ela é boa por natureza, de que ela é eticamente correta, de que ela é útil, de que ela é saudável e de que ela é feliz. Ela é agradável porque ela é aceitável, porque é pessoalmente satisfatória. E ela é perfeita porque ela não carece de nada para estar completa. Essa é a vontade de Deus disponível para aqueles que têm a sua mente renovada e o seu caráter transformado. Então, o propósito da mente renovada é nos capacitar a experimentar e comprovar a vontade de Deus. A vida, então, de obediência é o laboratório onde nós provamos a experiência da palavra de Deus. Então, o desânimo, a falta de vontade, são frequentemente causados, irmãos, pela ausência de propósito claro. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que é essa adoração. E aí dá desânimo mesmo. Mas a vontade de Deus é essa que é boa, agradável e perfeita. E viver nessa vontade traz uma satisfação que excede qualquer prazer mundano. Então, Romanos 12, 1 e 2 é o desafio para a coerência total na vida cristã. Primeiro, a gente viu que o fundamento é que a nossa vida é uma resposta de amor às misericórdias que nós recebemos. Segundo, que se manifesta na adoração aqui, é onde a entrega ela é viva e ela é total de nós mesmos. O caminho da transformação é de uma vida santa e de uma mente renovada. E por último, o resultado é a satisfação de viver na perfeita vontade de Deus. Então, que a nossa vida, meus irmãos, seja esse culto racional,
que honra aquele que deu tudo por nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Só isso é motivo da nossa adoração. Só isso, Pai, é motivo para que o nosso coração esteja totalmente rendido a Ti. Para que o nosso coração esteja totalmente entregue nas Tuas mãos. Pai, que aqui o Senhor encontre verdadeiros adoradores, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja adorado nesse lugar, como o Senhor merece ser adorado. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos, Pai. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, o nosso Consolador, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.